Sejam todos muito bem-vindos ao Na Hora a gente critica, esse quadro dentro do Na Hora a gente junta, onde a gente usa para fazer críticas a filmes, jogos, séries e agora animes. Eu sou o Rafa França e hoje eu estou aqui com o Fabrício. Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Hoje a gente vai começar uma série de podcast que a gente não sabe quantos episódios vai ter ou quando vai acabar, até porque o que a gente vai falar ainda não acabou, então vai durar bastante essa série. Hoje a gente vai fazer o primeiro episódio sobre One Piece, contando aqui o comecinho, né, os primeiro arco, como tudo começou, contando a história, né, e o que a gente pensa dela. Primeiro de tudo, né, acho que eu vou dar uma sinopse assim do One Piece. Logo as primeiras cenas mostram ali o Gold Roger, que era conhecido como o Rei dos Piratas. Ele tá sendo... Como é que fala? Vamos cortar a cabeça dele. Sentenciado à morte, né, resumidamente. Isso, tá. Bom, então o Gold Roger está sendo sentenciado à morte ali, aí ele tem lá uma plataforma assim lá em cima, todo mundo vendo ele lá, o Rei dos Piratas vai morrer. E aí, eu acho que eles tinham a esperança de que aquilo ia acabar com os piratas, né? Isso ia servir de exemplo. Só que aí chega um cara lá e no meio da plateia e aí ele grita: "Ô, é verdade que tu guardou o teu tesouro num lugar lá?" E aí o Rei dos Piratas fala, pô, é verdade, tá tudo num lugar só. E aí quem achar vai ser o novo Rei dos Piratas. E aí matam ele, né, depois disso. E aí por isso que se chama One Piece, né, porque é um pedaço só, o grande tesouro. E aí, se os marinheiros achavam que isso ia acabar com os piratas, eles erraram, porque isso aí fez com que todo mundo quisesse ser pirata agora. E aí todo mundo foi lá atrás do One Piece, onde depois aí de 22 anos ninguém achou ainda. Uma meta, né? Meta tá aí, né? Vamos ver quem consegue. Já sabemos quem vai ser, mas enfim, né? Enfim. Tá esperando ver a trajetória, né? A gente vai vendo a trajetória, essa longa trajetória aí, com mais de Exatamente. 20 anos de mangá, mais de 1000 capítulos e 1000 episódios de anime. Mas então, como começa a história do Luffy, que é o nosso protagonista? Já tem uma diferença do anime pro mangá, na verdade, porque no mangá, o primeiro capítulo é a história dele criança ali, né? Que eu vou contar aqui. No anime, o primeiro capítulo é a parte lá da Álvida, que ele encontra lá no barco, que no mangá isso é o segundo capítulo, na verdade. Aí a história do Luffy fica um pouquinho mais pra frente. Como eu não lembro em que parte que a história do Luffy chega no anime, porque é um episódio ali, eu vou contar pela perspectiva do mangá. O anime começa, né, mostrando o Luffy ali no meio de um monte de piratas, o Luffy criança, né, com 7 anos, e aí ele tá tentando mostrar que ele é corajoso, e aí ele pega uma faca e ele fala que pra mostrar o quanto ele é forte, quanto ele é corajoso, ele vai arrancar o próprio olho. E aí ele mete a faca assim, só que ele acaba metendo na bochecha dele. E aí ele chora, assim, e os piratas começam a rir dele, né? Porque ele é um garotinho. E essa cicatriz fica no rosto dele pra sempre, a cicatriz da bochecha, que é bem característica dele. E aí eles levam ele no bar lá da vila dele, que os piratas, né? Os piratas do Ruivo, que são comandados pelo Shanks, né? Que tá ali há bastante tempo na vila, eles pararam, e aí nisso o Luffy viu eles, né? Como o Shanks ali é muito carismático, ele acabou ficando muito amigo do Shanks e ficou muito admirado, né? Que ser um pirata. E aí eles levam ele pro bar, né? E aí eu lembro que ele tem até umas piadas, porque eles estão lá bebendo, e aí o Luffy tá, não, porque eu sou forte. Que isso? Eles, que isso? Aqui, ó, toma o teu suquinho aqui. Aí eles, muito obrigado. Aí o Shanks, o moleque tá bebendo suquinho, cara. Exatamente acho que por aí que começa, né, realmente, no anime. Eu lembro que já estamos É aí onde tem início, né? É. Aí, né, contando mais sobre a história do Luffy no começo, chegam bandidos da montanha ali no bar, e aí eles fazem um monte de arruaça, assim, e aí o Shanks fica, não, eu tô de boa aqui, e eles quebram uma garrafa na cabeça do Shanks, mas o Shanks fica de boa lá. E aí, tipo, o Luffy fica meio bravo, né, porque, pô, por que você não bateu nele, né? E ele, não, pô, fica de boa aí. E aí eles estão lá, estão comendo, ele, não, ó, come isso aqui, ó, eles podem comer, tananã. E aí nisso o Luffy acaba comendo, né, uma fruta que tava num baú. E aí, que é uma
Akuma no Mi, que é a fruta do diabo, né? Que seriam frutas que dão poderes, só que depois que você come, você não consegue mais nadar, né? E isso é horrível para um pirata, né? Porque tá no meio do mar. E aí, e aí o Shanks fica meio maluco, assim, pô, a gente deu um trabalho pra roubar essa fruta aí, tu comeu, não sei o quê. E aí ele comeu a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, e ele virou um menino de borracha que se estica. Isso o Luffy vai lá, né, enfrentar. Depois disso, o Luffy vai lá enfrentar os bandidos da montanha. E aí eles acabam capturando o Luffy, né? Porque é só um molequinho. E aí o bando do Shanks vai se ver com os bandidos, né? O chefe dos bandidos ele acaba fugindo, né? Ele acaba fugindo pro mar, porque eles pensam, como ele é um bandido da montanha, o natural seria ele ia fugir pra montanha, né? Só que ele foge pro mar porque ninguém ia atrás dele no mar. Tem um monstro gigante chamado que são os reis dos mares, que é tipo uma. Mano, imagina uma serpente, um dragão serpente gigante assim. E aí ele acaba comendo, né, o bandido do mar e o Shanks chega pra salvar o Luffy. Nossa, e aí tem uma cena que é um. Isso é o primeiro foreshadowing que o One Piece faz, que o. Tá ligado o que é foreshadowing? Eu não. Foreshadowing é tipo quando um autor ele coloca uma dica de uma coisa que tá por vir, ou senão ele, tipo assim, no futuro ele escreve um bagulho que já tava lá atrás, assim, ele usa alguma coisa que já tava lá atrás. Aí essa é a primeira vez, e assim, One Piece tem muito disso, tem muita coisa que o autor ele coloca ali num canto, e aí depois lá pra frente isso vai virar outra coisa, tipo, muito mais grande, ou se não, nem que ele tenha pensado lá atrás, né, mas às vezes ele tá relendo o mangá e aí ele vê que, tipo, ele pode usar isso pra uma outra história. Enfim, essa é a primeira vez, né, que ele é usado lá, que o Shanks só com um olhar, assim, que depois, mais pro futuro você descobre o que é, né? Apenas com um olhar ele faz o Rei dos Mares ter medo dele, só que antes disso, né, não foi mostrado que eles lutaram e isso o Shanks perde o braço. E o Luffy fica chorando lá porque, pô, você perdeu seu braço por mim, não sei o quê. E o Shanks fica, não, tudo bem. O importante é que você tá bem, né? E aí, quando o Shanks vai embora, o Luffy quer entrar no grupo dele, né? No bando pirata dele. E aí o Shanks fala, não, você é só um garoto, não sei o quê. Só que quando você crescer, você mesmo faz o seu bando pirata. E aí ele dá o chapéu de palha pro Luffy e fala, ó, quando você for mais forte que eu, você me devolve, tá bom? E aí ele fica com nessa promessa aí de um dia virar um pirata e ser mais forte que o Shanks e devolver o chapéu pra ele um dia. Isso se passam 10 anos, né? E aí a gente tem o que é o primeiro episódio do anime mesmo. Que o Luffy é um maluco, assim. O Luffy não bate bem das ideias. Então, ele é achado dentro de um barril que tava num redemoinho, assim, no meio do mar. E aí uns piratas acham um barril, assim, e aí eles vão ver o que tem no barril e o Luffy tá lá dentro do barril. E aí tem uma cena muito icônica, assim, dele se levantando e destruindo o barril tipo, se esticando todo lá. Nesse barco, né, ele acaba conhecendo o Kobe, um Sim. garotinho que ele é super medroso, e aí ele fala que quer ser um marinheiro, só que aí o Luffy pergunta, pô, por que você tá num bando pirata, então você quer ser um marinheiro? E o Kobe fala, não, porque uma vez eu entrei num barco errado, e aí a Álvida, que é essa mulher enorme, que super malvada, capitã, ela me obrigou a trabalhar pra ela, não sei o que. Eu, Luffy, pô, ninguém tem que obrigar ninguém não, ô. É isso aí, tu tem que falar pra ela que tu não vai mais fazer nada não, e é isso aí, poucas ideias. Aí o Kobe vai lá, enfrenta a Álvida, né, quando ela manda nele. E essa parte é bem rapidinha, é um episódio só, tipo, a Álvida fica putaça lá, ela luta com o Luffy e o Luffy manda ela pelos ares. É isso que ele faz, né? Resumidamente é isso, né? É basicamente isso, é a Mexeu isso, introdução, vai pro ar. Resumidamente é isso. vai pro ar. E aí, acho que ele pega um barquinho, né, pra ir. E nisso é legal porque nesse episódio eles mencionam o Zoro, que é o próximo de quem o Luffy vai atrás, né? Que eles falam que, ah não, tem um caçador de piratas, o Zoro, alguma coisa assim. Aí o Luffy fala, pô, Zoro? Esse cara aí parece forte. Ele vai entrar no meu bando. Ele fala, onde é que tá o Zoro? Eu, cara, pô, eu soube que o Zoro foi preso, não sei o quê, uma ilha perto daquele. Pô, tá perto, então é isso, nós vai lá.
Passa pra próxima parte, né? Onde tem lá. Onde eles vão atrás do Zoro na ilha. Na Shellstown. Nossa, é tipo Ilha da Concha. Eles vão lá e eles estão conversando, né? Tipo, pô, o Zoro que foi pego pelo Capitão Morgan da Marinha, não sei o quê, e todo mundo olha meio tipo, pô, mano, esses caras aí não ficam falando isso em voz alta, eles vão arranjar problema, né? E aí eles olham assim num forte da Marinha, numa base da Marinha, né? E aí eles olham por cima do muro e eles veem o Zoro lá preso numa cruz, assim. Pô, tipo Jesus mesmo, sabe? Só que É, amarrado né? por pregos. Aí o Zoro tá lá preso, o Luffy fica, não, pô, vamos lá, tirar ele lá e ele vai entrar no meu bando. E o Kobe fica, pô, melhor não, né? Melhor não mexer com a marinha. Aí nisso eles acabam vendo uma menininha que também pula o muro lá, e ela faz um bolinho de arroz pro Zoro, e ela fala assim, pô, tô vendo que você tá aí, né, sem comer nada, come alguma coisa. E o Zoro meio que não vai lá, só que aí aparece o Helmeppo. O Helmeppo, ele é filho do Capitão Morgan da Marinha, ele é um mauricinho, assim. Eu acho que ele nem tem patente na Marinha, ele nem é ninguém na Marinha nesse momento aí. Ele só é um cara que é filho do capitão, então ele acha que ele manda em tudo. Ele chega, ele come o bolo da menina, o bolinho de arroz da menina e fala, pô, isso aqui tá ruim. E joga no chão e fala, pô, tu vai fazer esse bolinho de merda aí, caramba. Aí ele ouve, o Luffy, né, olhando pelo muro, ele ouve a conversa do Helmepo, porque o Helmepo falou assim, não, a gente prendeu e se você ficar aí sem comer um mês e ficar vivo, eu te liberto. O Zoro falou, aí o Zoro fica, não, fechou, é isso aí, pô. Ele é muito confiante que ele vai sobreviver um mês. A Aurora. Não, essa parte específica, cara, acho que ali já mostra muito do. Ao menos eu percebi isso, né? Do desenvolvimento do personagem, assim, que ele já mostra uma personalidade muito forte, só que muito humana em alguns quesitos, né? Que nessa parte aí que o. Acabou Helmepo? de. É, que ele pega, ele meio que cospe, né? O arroz da menina lá e joga, pisa no arroz e tudo mais. E aí a menina sai chorando, né? Pô, me trouxe na bondade. E o Zoro também já não fala muito bem com ela, porque tá bravo, né? Mas logo depois ele come esse arroz que foi esmagado e tudo mais. E depois o Luffy vai lá e fala pra menina que ele gostou e ela fica feliz e tudo mais. Eu gostei muito desse comportamento. Tipo, do Zoro eu já vi que ele seria um personagem de muita personalidade, né? Mas também que teria lado mais humano quando fosse necessário, mesmo que não são em tantas situações, né? Mas eu achei muito interessante. E aí esse negócio que você falou, tipo, de brechas, né? Que o autor dá sobre futuras coisas que acontecerão, né? Então, acho que nessa parte é muito bom que, tipo, ele fala, você vai entrar no meu bando. Ele fala, eu não. Aí, tipo, é um cenário que é completamente. E você fala, não vai, não tem como, não tem sentido nenhum. É um cara muito bobo, outro cara muito sério. E aí, enfim, aí vai desenrolando aí que você vai falar. Eu gosto. Eu não sou tão fã do Zoro quanto o fã médio de One Piece, porque o Zoro é o favoritinho, assim, do público. Mas eu gosto muito dele, eu gosto muito dele ser esse cara orgulhoso aqui, que também é brincalhão. Acho que principalmente nesse começo do anime, ele mostra ser sério, mas ele também mostra ser brincalhão ali quando Sim. não tá na luta, né? Ele mostra ser um cara divertido também. E eu acho é bastante emocionante assim essa cena aí que o Luffy chega pro Zoro como ele chega pra todo mundo, que ele fala: "Mano, tu tá no meu bando". E aí o Zoro fala: "Eu não tô no teu bando, cara". Ele fala: "Tu tá no meu bando, irmão, tu só não sabe ainda". Exatamente. E aí, pô, ele come lá o arroz, muito legal. Depois, né, o Luffy e o Kobe vão lá pra casa da menina e ela conta. Eu acho que não sei se ela conta, mas eles acabam descobrindo, né, que na verdade é mentira, que o Helmepo não vai libertar ele nada, ele vai ser executado. E aí, na minha pesquisa aqui, eu li um resumo antes de fazer esse podcast. Eu não lembrava disso, mas no. Tava dizendo lá que no mangá eles não lutam, mas no anime tem a cena lá deles o Zoro fala, o Luffy fala pro Zoro lá, não, tipo, não, pô, ele mentiu pra tu, ele não vai te libertar nada. E chega o Morgans Machado, né, que é o pai do Helmepo, que é o capitão de verdade da Marinha, que ele é um cara enorme assim, com uma mandíbula de ferro e uma mão de machado, como ele disse, né? Ele não tem uma mão e no lugar ele tem um machado. Nisso,
o Zoro pede lá pro Luffy pegar a espada dele, o Luffy entra lá no quartel, pega a espada, e aí é uma cena bem legal, né? Porque o Luffy, tipo, pega as 3 espadas assim, e aí quando ele liberta o Zoro, ele fala assim: Mano, eu não sabia qual era a tua, então eu peguei as 3. Aí o Zoro fala: As 3 são minhas. E aí ele. E aí, eu lembro que quando vários anos atrás, antes de ver One Piece, eu não tinha visto imagens, mas eu sabia que ele usava 3 espadas. E na minha cabeça ele usava, tipo, sei lá, malabarista, sabe? Ele ficava jogando a espada pra cima e usando. E aí, mano, quando eu vi foi muito engraçado, porque ele usa com a boca, irmão. Ele pega 2 espadas assim com a mão e uma com a boca, que é um negócio assim muito anime, tá ligado? Tipo, na vida real seria ridículo, mas como é um anime, é muito da hora. É realmente. É um estilo, né? É o É realmente estilo anime, dele. né? É, sim, sim. Não, mas realmente não tem muito sentido prático, né? Sim. Mas realmente bem interessante, bem interessante. Aí, basicamente, né, o Helmepo se acha lá, aí o Morgan. Acho que o Morgan bate nele, que ele fala, pô, tem um fracote aí, o meu erro foi não ter te batido, não sei o quê. Aí o Morgan luta contra o Luffy, e o Luffy ganha, porque é o protagonista, né? Acho que- Tem E que aí, ganhar, né? Eu acho, né? Só. Oh, mas essa cena aí no anime, essa era realmente muito legal, mano. Que o Zoro meio que tá pra morrer, assim, aí ele joga as espadas e aí meio que corta a coisa, aí ele se liberta e começa sim, a dupla, né? Lutar um junto, aí depois ele fala, agora vamos se separar, você cuida dos guardas e eu cuido do chefe, né? isso é muito bom. Ah, da hora, da hora. Depois, aí, quando eles saem dessa ilha, né? Os marinheiros, na verdade, eles contam que o Morgan, na verdade, era um tirano ali na ilha e que ele era meio um ditador mesmo, ninguém gostava dele. Então os marinheiros, eles fazem esse favor, né, de fingir que eles não estão vendo, né, nem o Zoro nem o Luffy, para eles fugirem. E como o Kobe, ele queria ser um marinheiro, os marinheiros falam que, tipo, não, a gente vai te aceitar na marinha, só que a gente não consegue fazer isso porque tu era membro dos Piratas da Álvida. Então a gente vai meio que te dar uma pequena punição aqui, porque é necessário, né, burocracia. E aí você vira um membro da marinha, vira um marinheiro. E aí, nisso, o Zoro e Luffy seguem viagem, né? Eu acho muito engraçado essa Pô, cena no anime, porque o Zoro vira pro Luffy e fala, tipo, pô, beleza, tô no teu bando. Que ele meio que promete, né? Pô, se tu me libertar, eu entro no teu bando. Ele, tô no teu bando. É nós dois e mais quantos? E o Luffy, pô, é nós dois e nós dois. eu lembro do Thiago, né, do 300. Nós contra quantos? Ah, uns 3, não, contra 3 mil, como assim, pô? E aí Realmente ele, é a sensação do. Pô, aí ele, beleza, é nós dois. Cadê teu navio? Ele, pô, é aquele barquinho ali, é um botezinho ali, quase que. mas essa parte do Kobe, não sei se é assim no meu mangá, mas eu lembro que eu ficou marcado assim para mim um pouco da inteligência do Luffy. É um dos fatores que não normalmente exploram como um ponto negativo, que ele não é tão inteligente, tal, tem planos muito bons. Mas tipo nessa parte assim, quando o Kobe, né, realmente queria ser um marinheiro lá, só que eles não queriam porque estava junto com os piratas e tudo mais, né? E aí meio que o Luffy ele simula uma briga, né? Sim, é Com verdade. o coisa, aí ele bate no Kobe, pai. E aí depois ele espanca o garoto, e aí começa, já sai com o olho todo roxo e tudo mais. E aí depois ele fala, esse cara não tá comigo não, tal. Aí tipo, ele fica meio o Kobe fica triste, né? Porque o Luffy, os caras estavam conversando ali com um amigo, daqui a pouco o cara vai lá e bate. Só que aí depois ele percebe que era um plano pra ele não parecer que tinha nenhum vínculo com ele, né? Realmente. Então, o Luffy, ele é meio bobão, assim. Ele é meio burro às vezes também. Mas na verdade ele é muito mais o cara de agir antes de pensar, assim. Só que ele tem os seus momentos, né, de. Quando ele pensa. Quando ele pensa, assim, ele faz uns. Mas ele é super bem intencionado sempre. Esse é o. Sim, sim. Que ele não tem de cérebro, ele compensa com o coração e com o punho. Exatamente. Não, eu acho que é isso que, tipo assim, o que mais me encantou, assim, no One Piece, tipo, como eu falei pro Rafa, assim, eu comecei a assistir, não faz muito tempo, mas, assim, uma coisa que sempre me falavam era dessa questão, tipo, social, assim, pode assim, das lutas contra algumas causas e tudo mais, e é meio que a retrato, né, que o Luffy
tenta, né, representar, né? Tipo, ele vê algo que tá que vai propor, não pode dizer assim, o que ele acredita, e o que realmente é uma condição saudável de uma pessoa, um grupo de pessoas viverem, né? E aí eles se libertam, ele liberta esse pessoal, né? Eu acho muito interessante essa parte assim do anime assim. Eu Ele é até lembro um de ver diferente. eu lembro de ver um cara falando que o que falta pro Luffy é um teórico, porque ele já é um ativista assim por liberdade, essas coisas. A Exato. única coisa que faltaria é um cara teórico para botar os planos de uma sociedade em ação, sabe? É, exatamente isso mesmo. Bom, continuando ali, o Luffy e o Zoro, né, com seu barquinho, eles vão seguindo ali sem rumo, esperando conhecer novos amigos, né? E aí nisso chega um pássaro gigante e simplesmente come o Luffy assim. Ah, não, não. Desculpa. Eu acho que o Luffy tá caçando o pássaro, eu acho que essa é a cena. Isso. Ele usa o poder de se esticar pra se jogar lá no alto. E aí nisso um pássaro, acho que pega a cabeça dele, alguma coisa assim. E aí o Zoro fica desesperado, assim, vai correndo atrás do pássaro com o barquinho remando, remando, remando. E aí nisso o pássaro voa com ele e deixa o Luffy cair. Isso que o Luffy cai, ele cai tipo. Eu acho que. Tem a Nami, né? Que ela é uma garota lá que tem piratas ali capturando ela. E eu acho que ele cai em cima dos piratas. Eu não tenho certeza, mas lembro que ele cai e salva ela. Eu não lembro se ela tá presa, tipo, numa jaula. E ele cai e quebra a jaula. Ou se ele cai em cima dos piratas. Acho que ele cai em cima dos piratas. Ah, acho que ele caiu em cima dos piratas. Eu sei que ele salva realmente. Ele acaba salvando ela assim, meio que sem intenção. A Nami é uma ladra, que ela tava ali roubando o palhaço Bug, que é um pirata também. E aí, nisso, que ele acaba salvando ela, ela fala assim, pô, a gente vai cooperar por enquanto, porque tu vai me ser útil monetariamente. Nisso, ela acaba traindo ele, ela meio que pega ele assim, vira pro Bug, o palhaço, e fala, não, ó, eu peguei esse cara aqui, agora você pode prender ele, não sei o que, eu tô do teu lado, Bug. Aí o Bug, pô, beleza. Aí o Bug captura ele, né? Nossa, cara, essa série é muito. Mano, cara, foi aí que eu vi que a Nami seria uma personagem, tipo, espetacular. Eu ainda não assisti muito, mas já dá pra. Só por essa cena já dá pra ver que ela é muito inteligente, muito perspicaz no que ela deseja fazer, né? Que só uma contextualização, assim, nessa cena aí, tipo, meio que tinha um mapa da Grand Line. E, tipo, ela rouba dele e depois ela vai entregar. Tipo, meio que como, olha, eu tô aqui, né, contigo, que nem o Rafa falou, né? E aí, quando ela entrega o mapa, ela já entrega o Luffy direto, assim, de brinde. Aí ela rouba ele de novo, o Bug. Exatamente, não, essa cena aí realmente muito boa, mano. O Bug, nisso aí, né? O Bug pede pra ela, não, mata o Luffy que é pra mostrar, né, que você tá comigo mesmo. Ah, Aí sim. ela não consegue, né, matar ele, só que nisso o Zoro acaba aparecendo, né, para salvar, acaba salvando eles. E nisso o Zoro vai cortar o Bug, só que o Bug ele tem ele tem uma Akuma no Mi também, que é a Barabara no Mi, que é basicamente a fruta dos pedaços. Então ele se divide em vários pedaços assim. E aí tem uma regra lá que ele consegue flutuar esses pedaços, mas os pedaços têm que estar tipo a tantos metros do pé dele, senão ele não consegue controlar. E aí o Zoro não consegue fazer nada, né? Porque ele usa espada e o cara se divide. E aí eles fogem. Nisso, eles acabam conhecendo o prefeito. Nossa, eu anotei o nome dele aqui. O prefeito Double e o Show Show. O Show Show é um cachorrinho, cara. Que aí mais um momento onde você se emociona com One Piece. Que é um cachorrinho que ele cuida de um pet shop o Bug e o Palhaço, né, com seus piratas, ele dominou tudo ali, a cidade, e aí os moradores meio que ficam com medo, né? E aí, se eu não me engano, ou o dono do Show Show ele morreu, ou ele Morreu. morreu, né? Aí, aham. Ele tinha um pet shop, uma lojinha, e o Show Show fica ali cuidando, fica sempre em frente, assim, e aí tem até um flashback, né? Porque dos piratas do Bug, ele tem um leão, e aí ele tentou lutar contra o leão, e ele acabou se machucando muito, né? Mas ele sempre fica ali de guarda, e ele é um cachorrinho bem pequenininho, é muito bonitinho. Aí eu acho que nisso aí, tipo, o Bug já vai pra ele e já parte pras lutas, né? Aí não, quando ele já tenta fugir, quando ele foge, né? Uhum. Contra ali, aí já começa.
Uma Aí tem as porradaria já. lutas do Bug, que tem o Luffy contra o Bug, que é esse Isso. palhaço aí que se divide. Tem o Zoro contra um cara que ele é um. Eu achei esse conceito muito legal na época que eu vi. Ele anda num monociclo enquanto ele luta com espadas. E tem, Ah, é, sim, sim. e tem o cara Então, do leão também. E aí nessa parte ele tem uma coisa importante, que é mais uma dessas coisas que no futuro são melhores aproveitadas, né? Porque o Bug, ele acaba usando uma faquinha ali, ele acaba esfaqueando o chapéu, né, de palha do Luffy, assim. E aí o Luffy fica meio puto, porque o chapéu dele é muito ah, não. precioso. E aí, porque foi um cara que deu pra ele, e aí ele fala, não, foi o Shanks que deu pra mim. E aí o Bug já menciona, pô, Shanks, eu odeio esse cara, não sei o que, a gente. E aí ele fala que quando eles eram crianças, eles foram do mesmo grupo pirata que o Shanks, ele e o Shanks, só que o. Aí ele odeia o Shanks porque ele pegou a Barabara no Mi, né, a Akuma no Mi dele, e ele roubou assim, e ele ia fugir do barco onde eles eram piratas, né, ia vender. Só que aí o Shanks chegou de fininho assim atrás, ele tava escondendo, né, ele chegou de fininho ali atrás, e aí ele escondeu dentro da boca dele. E aí eu não sei. E aí o Shanks deu um susto nele, ele acabou engolindo, ele acabou virando esse cara que se divide. E ele, pô, era pra mim ter dinheiro, era pra mim vender isso aqui, agora eu tenho esses. Agora eu não consigo nem nadar, não sei o que, eu odeio esses caras. Aí ele acaba insultando muito o Shanks, né? Que faz com que o Luffy fique super Ah, não. puto. É aquilo, pode mexer com tudo, mas não mexe com o Shanks e o Chapéu de Palha, é isso. É isso. E aí o Luffy dá uma surra nele, né? Assim acaba. Cara, essa parte, cara, eu sei que é um pouco spoiler, mas não, essa é um absurdo. Se quiser até cortar, beleza. Ah, não, agora, ó, vou falar, só contextualizar o que eu vou falar, tu vê se é saudável falar ou não. Que é tipo, essa parte da luta, mano, é muito engraçado que, tipo, assim, ele vai começa a se cortar as partes assim, né? Aí meio que vai separando, e aí acho que a Nami amarra as partes. E fica só a Aí cabeça, o pé e os fica só com o braços. toquinho. Fica só com o toquinho. Sim. Muito Aí o bom. Luffy manda ele pelos ares também. Aí vai pros ares, vai pros ares e. Que nem a outra, né? Aí vai só quem quer conhecer as estrelas aí, né? Exatamente. Aí nisso os três ficam ali juntos, né? A Nami, que vai ser navegadora, né? Ela fala que ela é uma grande navegadora, que faz mapas e tudo mais. E aí eles pegam dois barquinhos do Shanks, né? Eles pegam dois barquinhos do Bug e seguem rumo, seguem viagem. Aí chegando nisso, né? Eles chegam em mais uma vila, mais uma ilha, né? Mais uma vilinha. Aí eles chegam ali na praia e tem um garoto, o Sop, que ele chega lá na praia assim, escondido, e aí ele fala: saiam daqui, piratas, porque eu sou o grande capitão Sop e eu tenho 6.000 homens que irão atrás de vocês. E ele, assim, ele mente muito mal. E eu acho muito engraçado, porque quando ele fala isso, o Luffy fica: Meu Deus! 100.000 homens! 6.000 homens! Não sei o que. E a Nami: É mentira. Aí o quê? É mentira? E aí o Sop fica: Eu não acredito que ela percebeu a minha mentira. Cara, esse cara aí, esse personagem aí realmente é ímpar. Atualmente, aí, acho difícil mudar, mas enfim, meu personagem favorito de longe, assim, mano. Realmente, muito bom, Ele é mano. muito engraçado, assim. Eu acho muito bom, porque ele é bastante forte, apesar de ser muito covarde, assim. É como. E ele é um tipo de personagem que, tipo assim, é o personagem, assim, típico que você vê muito fraco, assim, em teoria, no começo. Só que, pelo meio que a bagagem de ver várias séries e filmes, assim, com personagens fracos inicialmente, você sabe que vai ser um personagem muito bem construído, né? É, sim. E, esse é um dos caras que dá um dos mais. Uma maior quantidade de. Nada? Como posso dizer? Hã? A gente faz rir mais? Não, eu tô falando tipo de mais frases que que vai falar, acho que o Rafael vai falar mais pra frente agora, de algumas frases, algumas histórias que tipo são Promessas preparações pro para o futuro, futuro. né? É tipo que é uma característica do autor, né? Realmente Então, muito. ele faz bastante disso porque o Sop é um contador de mentiras, né? Ele aliás, tem um nariz bem grande por conta da referência ao Pinóquio, né? Isso eu acho muito bom E também. aí ele
Aí tem um lance de que as coisas que ele, as histórias que ele conta ali, que são todas inventadas, elas eventualmente se tornam realidade de um ou de outro jeito ali no futuro. Acabam acontecendo com ele mesmo e com o bando, é bem legal isso. E aí, tipo, eles acabam ficando amigos ali do Usopp. Eles conhecem, né, os três garotinhos, são três criancinhas ali que gostam muito das histórias do Usopp, né? Então eles meio que tem um grupinho ali com o Usopp. E aí o Luffy, assim, de cara ele já reconhece o Usopp, que ele fala que ele é. Eu conheci seu pai, não sei o quê, porque o pai do Usopp, o Yasop, ele é o atirador do bando do Shanks. E o Yasop, quando ele tá lá conversando com o Luffy, ele fala: Ah, não, eu tenho um filho que é da sua idade, hein? Só que ele nunca conheceu o filho, porque ele foi ser pirata. Nisso acabam mostrando um pouquinho do passado do Usopp pra gente, né? De como o Usopp, ele tinha a mãe dele que contava muitas histórias do pai dele, que era um pirata que foi pro mar e por isso ele nunca conheceu. E aí o Sop sempre quis ser um pirata, a mãe dele acabou adoecendo, né? E ele era meio que. Tem aquela. Ele faz meio que um paralelo com aquela fábula do menino que gritava lobo. Sabe qual é essa fábula aí? Não, essa A não. história do menino que gritava lobo é que ele era tipo um pastorzinho, assim, com várias ovelhas. E Ah, sei aí qual que é. E aí aí ele ficava gritando, ó, lobo, lobo, não sei o quê. E aí as pessoas iam lá e não tinha lobo nenhum, e aí ele dava muita risada, assim. E aí um dia apareceu um lobo mesmo, e ele ficou gritando, olha o lobo, o lobo. E ninguém foi lá ajudar ele, e aí o lobo comeu todas as ovelhas dele. E aí, então ele ficava, tipo, ele ficava nisso gritando, sempre gritava: Ah, os piratas estão vindo, os piratas estão vindo! E aí todo mundo saía, ele ia pra praia pra se defender dos piratas, e os piratas não vinham, ele começava a dar risada assim, e aí a mãe dele ficou doente, né? E ele falava. E eu acho até isso. Cara, quando você pensa nisso, é bastante triste, né? Porque o pai dele é um pirata. E a mãe dele tava ali doente, e ele fica falando que os piratas estão vindo ali, porque ele espera que o pai dele chegue um dia. Sim. Ele começa a contar mentiras justamente para tentar alegrar A mãe dele, a... né? Sim. Sim, sim. Então, ele conta Sim, mentiras ali pra melhorar a vida dele, né? Até às vezes ele mesmo acredita muito nessas mentiras, né? Que ele é um grande guerreiro, assim. Cara, é um bagulho que quando você pega, assim, o One Piece tem os passados de One Piece sempre muito triste. Ninguém era feliz na infância, cara. Só o Luffy. É verdade. Isso, né? O Usopp ele acaba fazendo amizade com uma garota que é da idade dele, assim, que ela é da família rica da vila, só que ela é muito doente, então ela sempre fica ali na mansão. E aí o Usopp vai lá, vai até a janela dela, né, e fica contando as historinhas dele. Tem uma história que eu racho muito, né, com essa história que ele conta pra ela. Ele conta que ele tava em alto mar, assim, e aí chegou um peixe enorme, do tamanho de um continente, e ele meio que lutou contra o peixe. Aí eu acho que ele. Aí ele disse que o peixe foi embora, assim, e ele ficou em alto mar, destruiu o barco dele, né? E aí ele vai e ele sobe em cima do que ele achou que fosse um continente. E aí ele fala. Só que aí depois eu descobri que aquilo não era um continente. Era o cocô do peixe. E aí eles começam a dar risada. Cara, essa história do Sup é realmente uma melhor que a outra, cara. Essa menina, né, a Kaia, só que ela tem um. Os pais dela são sempre fora, né? Então é até uma coisa que alegra ela também, as histórias dele, porque ali ela tem companhia, só que ela tem um cara que cuida dela, tem um nome pra isso, governante, que é o Clarrador. E ele não gosta do Sop, ele acha que ele é uma má influência pra ela, então ele manda sempre ele embora. E aí fica meio que nisso, né? E eles ficam ali na ilha por enquanto. E aí então chega um cara chamado Django, que ele é uma referência meio ao Michael Jackson. Não sei se tu percebeu. Eu não achei ele tão parecido, Sim, mas sim. ele faz o Não Moonwalk. parece. A dancinha sim, a dancinha sim. Ele faz o Moonwalk, assim. E aí o Django vai falar com o Clarrador. E aí eu acho que, se eu não me engano, são as crianças que vão ver, né? As crianças que ficam ali com o Sop. E aí eles vai falar com o Clarrador. E aí você meio que descobre que o Clarrador, na verdade, ele se chama Capitão Kuro. Ele era um capitão pirata que ele abandonou, ele fingiu a própria morte dele, ele abandonou para ir virar ali
cuidador, né, dessa grande família, mas que na verdade é tudo um grande plano porque ele vai roubar eles, acho que ele vai matar a Kaia e roubar o dinheiro deles, assim. E aí as crianças meio que ouvem isso. E aliás, isso tem um bagulho aí, Fabrício, que eu não lembrava, mas eu vi recentemente. Que o Capitão Morgan lá atrás, que aprisionou o Zoro, ele tem a mandíbula de ferro. E no mangá, quando conta a história do Capitão Kuro, mostra que na verdade foi o Capitão Kuro que lutou contra o Capitão Morgan e quebrou a mandíbula dele. Cara, não sabia dessa informação não. Caramba. E aí, nisso, né, as crianças ouvem, falam lá com o pessoal, falam com o Sop fala com o grupo, e aí. Oi, essa parte. Oh, foi mal, mano. É que essa parte é muito engraçada, cara. Que, tipo assim, tá as crianças. E o Luffy também tá por perto ali. Eu lembro de que enquanto eles estavam conversando, meio que o Luffy vai lá e cai. Na onde eles estão. Só que aí eles vêem um garoto que do nada caiu do alto assim, e fala, morreu, já era, né? É, sim, Morreu. muito bom. Aí daqui a pouco, morreu, já era. Esse garoto não vai ter nenhum. Escutou, se escutou, tá bom. Já foi pra outro lugar. E aí, tipo, eles pensam que ele morreu, só que ele tá dormindo já, ele caiu dormindo já. E Sim. aí, depois as crianças, né, e o Luffy também já sabem dessa história e começam a trajetória pra ajudar, né? E aí é nesse momento que a gente tem ali o final do conto lá do menino que gritava lobo, porque agora os piratas estão vindo, e aí o Sop chega lá correndo pra vir e fala: Os piratas estão vindo, os piratas estão vindo, e ninguém acredita nele. Então tem que ir lá o Luffy, o Zoro e o Sop, né? E ir lá contra o Capitão Kuro, e o Django e o bando dele. Pô, mas essa parte aí tem uma frase que é tipo. Eu sinto muito impacto, assim, que ele meio que o Sop ele fala que, eles não acreditam em mim, mas eu vou fazer de tudo para que eles ainda continuem pensando que ainda é mentira, né? Sim, Tipo, ele prefere que as pessoas acreditem que está tudo bem se sacrificar ali por elas, porque apesar de tipo, elas não tratarem ele tão bem, né? Porque ele era um mentiroso ali, ele era uma influência para as crianças, que as mães das crianças odiavam que elas ficavam ali com o Sop, né? Porque ele mentia muito, mas ele ainda, tipo, ainda era a vila dele e ele queria ali cuidar deles. E, pô, tudo bem, então eu vou lá defender a gente. isso. Olha como é que o cara é poderoso, né? E muito foda isso. Esse cara é bravo. E aí a gente tem mais luta, né? Porque é um anime de luta. Eu gosto que o Capitão Kuro, eu acho. Esse foi um dos vilões. Tipo assim, um dos primeiros vilões que eu gostei bastante, o Capitão Kuro. E aí ele tem um. Ele tem uma luva, assim, que em cada dedo tem uma espada, e é super engraçado. E tipo, o Kuro, em japonês, significa preto, né? E aí o bando dele todo tem uma temática de gato preto, e aí tem uns caras que são. Eles se vestem de gato e tem umas. E eles lutam com unhas com garras, assim, contra o Zoro. É meio engraçadinho, mas é muito engraçado, porque o cara tem um super plano do mal, e aí o bando dele é um gato preto. Não, uma dupla, né? Acho É que é isso. um gato e outro. Não, outro é gato também, é um cara Outro é gato magrelo. também, é. Sim, 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 sim. E aí tem as lutas lá, né? Aí o Luffy vence, né? Como sempre. Aí nisso a Kaia também sabia, né? O Kuro vai. O Junko e o Kuro acabam indo atrás dela. Se eu não me engano, tem uma cena que o Sop salva ela. Alguma coisa acontece desse sentido, mas eu não lembro como. Mas essa cena é muito meio complicado porque, tipo assim, ele vai falar com ela, né? Uhum. Meio que, tipo assim, olha, o Kuro ele quer te matar e tudo mais, só que até ela mesmo Eu acho não que é mentira acredita dele. porque ele acha que realmente. Só que aí depois que ela descobre Ela, que é verdade, tipo, ela fala que ela sempre gostou das mentiras da história dele, só que aí ele foi longe demais. foi lá Não é demais, né? legal mentir sobre isso. Só porque você não gosta dele e tudo mais, É é pesado, né? verdade, eu tinha esquecido dessa parte, mas é realmente muito, muito emocionante. Depois que tá tudo bem, né? Tem um cara que é o Mary, que ele. Eu não lembro o que ele é, mas ele trabalha pra família da Kaia também. Eu acho que ele é um negociador, alguma coisa assim. E ele se veste como uma ovelha. E aí, pra agradecer, né, que o. Que salvaram a Kaia, né, e a vila, ele dá um barco pra eles, um navio de verdade, que é chamado Going. Hã? Going Going Mary. Mary, que é o barco oficial deles agora.
E aí o Sop, eu acho super engraçado, porque o Sop decide que ele vai viajar, e aí ele, não, eu vou pegar um barquinho aqui, e aí aí os três ficam tipo assim, porra, como assim tu vai pegar um barquinho? Entra aí, caramba, tu é do nosso bando agora. Aí ele, o quê? Vocês vão me aceitar? Ele, é claro, entra aí, pô. E aí ele entra, ele, agora vocês vão seguir o grande capitão, o Sop. E o Luffy, eu que sou o capitão aqui, ó. Aí, esses dois aí, realmente. É muito bom eles. Figura, Tem, figura, figura. nesse comecinho aí, tem várias cenas onde o Sop fica, eu sou o capitão, não sei o que. Cala a boca, eu que sou o capitão. E aí, né, eles seguem. E nisso que eles seguem, dessa vez mostra o flashback do Zoro, né? Ele tá ali dormindo e mostra o flashback dele. O passado do Zoro é que ele era um garotinho que gostava de. Gostava de usar espadas, né? E aí ele ia de dojo em dojo, derrotando todo mundo, até os adultos, assim. Ele sempre foi muito forte. E isso até é uma coisa legal, porque o Luffy e o Zoro e um outro que vai aparecer depois é mencionado que eles, tipo, mesmo se eles não tivessem, mesmo se o Luffy não tivesse com uma no eles não são humanos normais, assim. Eles até falam que, tipo, pô, esses caras aí são muito fortes, sabe? É estranho o quão forte eles são. E aí ele vai lá derrotando todo mundo, até que ele chega num dojo onde ele não consegue derrotar uma menina, que é a Kuina. Acho que ela é, tipo, uns 3 anos mais velha que ele, mas, tipo, ele sempre derrotou os adultos, mas ele não consegue derrotar ela. Uhum. Aí ele fica lá, fica treinando lá, e aí o pai da menina vira o mestre dele e tudo mais. Aí tem toda uma questão, né, sobre ela ser mulher, que aí ela fala que, tipo, nisso, né, que ele aprimora o bagulho dele, porque ele usava só uma espada, ele começa a usar duas, depois ele começa a usar três, e mesmo assim ele usando três, ela com uma só derrota ele. E aí ela fala que tem toda uma questão, né, dela ser menina, porque ela fala que, tipo assim, o homem é mais forte, né, e ela tá chegando ali na puberdade, e como ninguém acredita nela, né? Tipo, que ela vai ser a mais forte e tudo mais. E o Zoro fica tipo, porra, eu tô aqui, mano, trabalhando todo dia pra te derrotar, eu nunca consegui, e tu me vem com esse papinho aí? Ah, vai catar coquinho. Aí eles prometem que um dos dois vai ser o espadachim mais forte do mundo, né? Quando eles crescerem. E nessa noite eles lutam, o Zoro perde de novo. E aí no dia seguinte, o Zoro vai. O Zoro tá lá e ele acaba descobrindo que naquela manhã ali a Kuina morreu porque ela foi pegar umas espadas ali no porão e ela acabou caindo as escadas e aí ela sofreu esse acidente. Que até hoje tem várias, pô, tem várias teorias assim sobre se não foi alguma coisa mais pesada assim, que não foi um acidente, sabe? E aí o Zoro ele mantém essa promessa com ele, né, de que um dia ele vai ser o espadachim mais forte, porque tinha que ser um dos dois, e como só sobrou ele, tem que ser ele agora. É uma das coisas que tu falou, né, sobre ele ser um cara muito sério, mas ele também ser um cara bastante sentimental, né, e isso Sim, esse aí é um negócio que ele carrega muito com ele, cara. é É um negócio realmente. que ele carrega com ele. E ele carrega a espada dele, né, ele pede pro pai dela pra ele levar a espada dela. Sim, e tem uma parte assim, é bem mais pra frente, mas assim, acho que é representado meio que nessa cena, assim, tipo assim, o Luffy ele quer ser o rei dos piratas, né? Uhum. E aí meio que O Zoro o Zoro, né? Ele quer ser o melhor espadachim do mundo, aí a Nami quer fazer todos os mapas, né? uhum. E aí meio que, tipo assim, todos têm uma meta completamente diferente uma do outro, só que todos se interligam meio que em ações, né? E aí, tipo, tem uma frase do Zoro assim que, tipo, que ele fala assim, cara, todo mundo aqui tem uma meta diferente, só que, tipo assim, todo mundo, um confia no outro, porque nós sabe que cada um aqui tem a sua meta como algo muito importante e vai fazer essa função muito bem feita, né? E resumidamente esse é o bando, né? Esse é o Dele. bando. Ah, bom, e aí, enfim, né? Eles estão lembrando disso, só que aí o Zoro Sim. tá lembrando disso, né? Só que aí o Zoro acaba sendo acordado porque o Luffy e o Sop estão brincando de atirar no canhão, né? O Sop é super bom em atirar, porque ele, sei lá, ele é um atirador nato, né? A arma dele é um estilingue, eu esqueci de falar isso antes. E aí, eles são atacados por dois piratas não, dois caçadores de pirata, né? Dois espadachins. E aí, porque o Sop acabou acertando uma ilha onde eles estavam lá.
E aí o Zoro ouve essa bagunça, assim, ele olha, aí ele reconhece, né, que são o Johnny e o Yasako, que são dois caras que ele conheceu ali na trajetória dele de vida, né, caçando piratas. Aí eles ficam de boa, só que o... Ai, qual dos dois? O Yasako, ele... Yosako. Yosako, ele tá com um escorbuto, e aí ele tá meio mal, assim, aí a Nami pega umas laranjas pra cuidar dele, porque é falta de vitamina C, não sei o quê. E aí eles comentam, né, que eles precisam de um cozinheiro no bando. Eu acho que nisso, eu não sei se o Luffy já menciona, mas o Luffy quer muito músico no bando. É músico, é. Ele fala, tipo, não, a gente precisa de um músico. E aí todo mundo fica, não, a gente precisa de um cozinheiro primeiro. Nisso eles vão, né, eles decidem ir até o Baratier. O Baratier é um navio restaurante flutuante, né? E lá os cozinheiros são praticamente todos ex-piratas, né? Ou ex-criminosos, alguma coisa assim. Aí eles estão indo lá pro Baratier, e um marinheiro, o Full Body, ele tá lá, ele também tava indo para Baratier, ele vê um pirata, ele atira com um canhão, aí o Luffy usa o poder de se esticar e vira um balão assim, que faz com que a bola de canhão ricocheteie nele, né, vá pro outro lado e acaba acertando o Baratier. E aí nisso o Luffy vai falar com o chefe do Baratier, que é o Zef Perna Vermelha, que era um ex-pirata, assim, super conhecido. E aí o Zef fala, mano, tu quebrou tudo, agora tu vai trabalhar pra mim por um ano. Aí um ano depois... Não, mentira, eles não passam um ano lá. Eles- Mas o Luffy queria, né? O Luffy aí. O Luffy, ele ia pagar a conta, ele ia falar, gente, eu vou ficar aqui um ano, tá bom? Vamos, vai. Não, e pior que, mano, esse é um negócio muito louco do Luffy, cara. Ele fala, tipo, tem um negócio que ele combina assim que, tipo, todo mundo fala, mano, como é que você combinou isso aqui, cara? Não, não, eu combinei, eu tenho palavra e eu vou falar que eu cumpri, mas eu falei que eu ia ficar um ano, eu vou ficar um ano. Não, mas você é o nosso capitão, como é que o capitão vai ficar um ano aí? Olha, desculpa, mas eu vou ficar um ano. Aí ele fala, tipo assim, não, ó, a nossa aventura vai atrasar um pouquinho, tá bom, galera? Mas a gente já vai. Aí nisso acaba aparecendo o Sandy, né? Porque ele vai lá de garçom ali entregar comida pro Fullbody, que tá com a noiva dele, sei lá. E aí o Fullbody é meio arrogante com ele e o Sandy não leva desaforo, né? E aí o Sandy vai meio que briga com o Fullbody, dá em cima da noiva dele e tudo mais. E aí o Fullbody fala assim: ah, você é só um garçom. Ele, não, eu sou o chefe. É que a gente tá com falta de pessoal, eu tô sendo o chefe e garçom. Mas eu que fiz essa sopa, então você trate de tomá-la. É isso, é um dos príncipes dele, né? Ele Pode não, falar de mim, ele não desperdiça não, comida. é, E aí esse princípio, né, é novamente mostrado, né? Porque chega um cara ali, o pirata que tava dentro do navio do Fubori, lá preso, ele foge assim, ele vai pro barco, vai pro Baratier pedindo comida, né? Só que aí o pessoal fica, não, a gente não dá comida de graça aqui. Só que aí ele fica lá no lado de fora do barco e o Sandy leva comida pra ele, né? Tipo, porque ele não consegue ver alguém passando fome. E aí o. Leva comida. E aí, se eu não me engano, nessa parte aí o Luffy até vai falar com ele, né? Sobre isso, por ser um cara legal lá. E aí o Sandy fala, tipo, não, porque você já ouviu falar no All Blue? O All Blue é onde todos os mares se encontram. E lá você tem todos os peixes e todas as os temperos. E lá é o sonho de todo cozinheiro, porque você pode, tipo, fazer as melhores comidas de todos os tempos, sabe? Então ele é uma lenda, né? Só que ele fala que ele acredita, assim, no All Blue, apesar do pessoal dizer que não. E aí o Luffy fala, pô, vem comigo. Ele, não vou contigo, cara. Eu tô no Baratie, esse aqui é meu trabalho, eu devo a minha vida ao Zef, e é isso. Aí o Luffy fica nessa, tipo, não, mano, tu já tá no meu grupo, tu ainda só toda banda, cara. tá no É meu isso, bando, tu cara. só não sabe ainda. Nisso, né, o Gin, que era o pirata que tinha fugido lá, que o Sandy alimentou, ele foge e volta pro grupo dele, né, com o Don Krieg. E aí ele fala, mano, eu achei um lugar onde a gente pode bater um rango. E aí o Don Krieg, né, conta a história dele, porque ele entrou na Grand Line achando que era o fodão lá, com 50 navios. Só que aí chegou o Mihawk, Olhos de Falcão, que é o melhor espadachim do mundo, e destruiu 49 navios dele, e ele fugiu. E aí ele fala desesperado, né, com o bando todo morrendo. E aí ele vai lá pro Baratie, né? E aí ele exige comida, ele não ia pagar, né? Mas o pessoal fica assim, meio assim. Aí o Zef fala, não, vamos dar comida pra ele. E aí, tipo, beleza. Aí
o Krieg reconhece o Zef, né? E ele fala, pô, você já foi pra Grand Line, você tem aí o seu diário de como sobreviver lá. Eu quero o seu barco e o seu diário. Aí o Zef fala, então quero ver você pegar aí, né? Então eu vou pegar. E aí eles começam a luta. Nisso, o Fulbari, que era da Marinha, ele tira o corpo dele dali, né? Covarde vai embora. E aí chega o Mihawk Olhos de Falcão, né? Porque ele foi lá, ele destruiu 49 navios, ele foi lá completar o trabalho, meteu a espadada, destruiu os 50. E aí o Zoro já chega lá e olha assim, vê que é o melhor espadachim do mundo, e aí ele quer enfrentar ele. Ele chega lá falando, não, eu vou te enfrentar, eu vou mostrar que eu sou o melhor, não sei o quê. Aí o Mihawk chega assim com uma faquinha que não dá nem pra cortar pão e fala, então pode vir pra cima. Aí o Zoro é meio que derrotado assim bem fácil, né? Só que ele se mantém de pé várias vezes, assim, aí o Mihawk vê coragem nele, né? Tipo assim, não, eu botei fé em tu agora. Aí ele pega a espada dele de verdade, dá um corte assim no Zoro, que o Zoro cai pra trás. E aí o Mihawk vai embora, né? E o Zoro, ele tá assim em lágrimas, ele promete pro Luffy que ele nunca mais vai perder. Tem uma discussão porque o Zoro, depois, tem vezes em que ele perde. Só que o autor falou, não, ele nunca mais perdeu pra um espadachim. Aí ele fala, tá valendo, hein, gente? Claro, claro. Aí começam as lutas, né? Nisso, o Johnny, que é um dos amigos do Zoro, chega lá pro Luffy e fala, mano, a Nami fugiu com o teu barco. E eles, pô, como assim a Nami fugiu com o nosso barco? A Nami saiu, tipo, a gente tava lá, aí ela empurrou a gente pra fora do barco e ela foi embora com o barco. E eles, não, mas a gente tá ocupado aqui primeiro. Aí então eles vão lutando, né? E aí, se eu não me engano, o Zoro, o Sop e o Johnny. Calma aí, só deixa eu dar uma verificada aqui. Isso, o Zoro, o Sop e o Johnny, eles pegam um barquinho pra ir na frente, né? O Zoro tá todo quebrado, o Sop se acovardou, né? Enquanto isso, estão tendo lá as lutas, né? Chega uma hora onde eles estão lutando lá e chega uma hora onde o Gin ele consegue pegar uma arma e apontar pra cabeça do Zef, né? E ele fala tipo, não, desistam, senão esse cara vai morrer. E aí é onde o Sandy lembra da história dele, né? Onde é apresentada a história dele. Que a história dele é o seguinte, ele tava num navio da Marinha quando ele era criança, né? Como aprendiz de cozinheiro. E aí o bando do Zef atacou esse navio. E aí, tipo, foi ali, né, todos atacando. E aí os navios, né, começaram a afundar os dois. E nisso o Zef salvou a vida do Sanji. E aí tem uma pequena diferença de anime pro mangá. No anime é mais leve. Olha que isso é mais leve, hein? No anime, a perna do Zef fica presa. Ele usa uma âncora pra arrancar ela, pra ele conseguir se soltar e salvar o Sanji. E é assim que ele perde a perna no anime. No mangá, ele continua com a perna ainda. E aí, tipo, ele salva o Sanji e eles ficam ali numa ilha, tipo, uma ilha é um pedregulho, assim. E aí fica ele, o Sanji e o Zef, cada um numa ponta da ilha, né? E o Zef fala, ó, eu juntei esse tanto de comida, aqui o teu saco, aqui o meu saco. E aí o Sanji fica, não, mas o teu saco é muito maior, né? O seu saco de comida. Aí o Zef, não, esse saco aqui é porque eu sou muito maior que você, eu preciso de muito mais comida. Aí tá bom, fica aí cada um no lado da ilha, eles ficam vários dias sem se ver, né? Cada um do lado da ilha, se vê um barco, chama o outro. E aí nisso o Sandy começa a racionar comida ali pra ver quanto tempo ele vai ficar. Só que, tipo, ele passa vários. Acho que ele passa mais de mês, assim. E aí a comida ali já todo com pão mofado, assim, ele não tem mais o que comer, e ele não come, assim, e aí ele fica pensando, ele fica todo desnutrido, e ele começa a pensar, tipo, ah. Pô, mano, o que que tá acontecendo? Será que aquele velho ainda tá vivo? Não sei o quê. A minha comida não tá aqui e não vem, não chega um barco. E aí ele vai lá pro outro lado da ilha e aí ele vê que o saco de comida do Zef ainda tá inteiro, tá, tipo, enorme, assim. Ele, pô, esse cara ainda tem muito mais comida. E aí ele tem uma faquinha, né? Ele, mano, eu vou matar esse cara e vou pegar a comida dele. Nisso, ele vai lá, né, tipo, e aí o Zef vai, tipo, vê ele, assim, e aí ele esfaqueia o saco, e aí ele abre o saco e ele vê que lá não tinha comida nenhuma, só tinha tesouro que o Zef roubou, e que na verdade o Zef tinha dado toda a comida pra ele, e aí fica a diferença do anime e do mangá. No anime, o Zef perde a perna lá na âncora, e ele fica todos esses dias sem comer. No mangá,
ele come a própria perna pra sobreviver. Caraca, mano, saber dessa informação não, você é louco, mano. É, e aí nisso eles estão super mal, assim, e aí o Sanji fica todo, tipo, meio mal, assim, e aí chega um barco, aí ele chama, isso eles conseguem sobreviver, né, e aí eles ficam juntos, e o Zef, ele abre o Baratier pra ser um barco que tá ali no meio do mar, então quem precisar no meio do mar eles podem ir lá e alimentar, e nisso o Sanji fica que ele deve a vida a ele ao Zef, então ele vai trabalhar pra sempre pro Zef. E aí volta, né, pro presente, né, que tá alguém apontando uma arma pro Zef. E aí o Sanji luta contra ele, né? O Sanji acaba perdendo porque eu acho que ele já tinha se cansado bastante de outra luta contra um outro cara do Krieg, que é um cara com vários escudos. E aí o Don Krieg fala pro Gin matar o Sanji, o Gin não consegue porque o cara que salvou a vida dele, né? Ele não vai fazer isso. Aí o Don Krieg fala, não, pô, então tu tá me traindo, eu vou contra tu também. E aí tem mais lutas, né? Tipo, daí é quando o Luffy vai contra o Don Krieg e vence ele. E nisso, né, quando acaba, quando fica tudo bem, o Gin vai embora e o Zef pede pro Luffy levar o Sanji. Porque ele fala, não, o menino ele tem que ir pro mundo, ele tem que fazer, tem que cozinhar pras pessoas, tem que ir atrás do sonho dele, que é o All Blue. Eu também acredito no All Blue, não sei o quê. E fala, só que ele não vai se eu falar, tu tem que levar ele. Aí, tipo, o Luffy meio que acaba convencendo o Sanji, né? E o Zef fala, tipo, ah, tu é só um moleque aí, ô, tu só me dá problema, vai embora daqui, meu. E aí nisso o Sanji, ele é muito temperamental, né? Então ele acaba brigando com todo mundo, né? Todos os cozinheiros lá acabam brigando com ele. Pô, esse moleque só dá problema, não sei o quê. Ele só tá aqui porque ele é o preferidinho do Zef, não sei o quê. E aí ele briga com todo mundo, ele decide que ele vai embora. E aí, antes dele ir embora, essa é uma das cenas que é muito emocionante também, é uma das cenas que o pessoal mais lembra. E é quando ele tá indo embora, ele percebe que o pessoal tá chorando porque não vai mais ver ele. E aí ele se ajoelha no chão, assim, e aí ele agradece por tudo que aconteceu, pelo Zef ter salvado a vida dele. E ele entra no bando do Luffy agora. E aí, né, eles estão indo atrás da Nami, então tá dividido o grupo com dois barquinhos. Um grupo tá o Johnny, o Zoro e o Sop, que já estão lá na frente, né? E o outro grupo tá o Luffy, o Yasaku e o Sanji. Isso é bem interessante, porque, tipo, a partir daí que começa uma fórmula que ela é usada várias vezes em One Piece, que é, o grupo chega numa cidade assim, ou eles chegam já divididos, ou eles chegam e se dividem, aí cada um descobre alguma coisa e no final todo mundo junta, tipo assim, você, né, que tá vendo, descobre tudo, e no final eles vão pra porrada. Exatamente. E alguém vai conhecer as estrelas, né? Aí alguém vai conhecer as estrelas. Ah, bom, aí o Sop chega lá, o Sop, o Johnny e o Zoro. O Zoro ele tá desacordado porque ele ainda tá machucado, né, da luta. E aí chega lá os homens peixes, né? Porque a Nami ela foi pro Arlong Park, que é um tritão, ele é um metade homem, metade peixe, né? Que domina ali uma ilha. Aí chegam os homens peixes, né? Que é dito que eles são 10 vezes mais fortes que os humanos. E aí o Johnny e o Sop se acovardam, fogem dali e deixam o Zoro mesmo. E o Zoro é pego, ele é capturado. Isso o Zoro acaba vendo ali, né? Acho que na verdade o Zoro ainda não vê ele. Mas acaba mostrando, né, que o Arlong ele paga a marinha ali pra fazer vista grossa, pra não ver. Que é até um bagulho interessante, porque o Mihawk ele é um Shichibukai, né? São os sete cavaleiros do mar. Que eles são meio que pra dar exemplo nos piratas. Que é tipo, eles trabalham pra marinha e aí a marinha não. Tipo assim, faz vista grossa com que eles estão fazendo as piratagens dele, tá ligado? Então tem essa parte aí da corrupção da marinha, dela, tipo, se o pirata pagar ela, tá tudo bem, tá ligado? O problema é se o pirata não pagar, e eles vão atrás. Aí, né, o Zoro vê a Nami, que a Nami tá ali com o Arlong, e ela, tipo, na verdade ela fala que ela sempre trabalhou pra ele, que ela rouba pra ele, né? E aí o Zoro testa ela, ele pula na água, tipo, porque ele tá todo machucado, ele não conseguiria nadar, e eu acho que ele tá enjaulado também, né? Ou ele tá enjaulado ou ele tá amarrado. Mas ele pula e ele não conseguiria nadar, e aí ela salva ele. Aí, tipo, o pessoal fica meio assim, tipo, pô, Nami, então tu não tá do nosso lado, né?
E aí, quando eles não estão olhando, ela liberta ele, manda ele fugir. Ela fala, não, sai daqui, mano. Sai dessa ilha, porque aqui tu não vai se dar bem, não. Aí o Sop e o Johnny chegam, né? Eles veem que tem uma vila. Se eu não me engano, essa vila, as casas estão de cabeça pra baixo, não é? Não, essa ainda não, mano. Não é essa Essa ainda? ainda É outra. não, é tipo o chão tá todo destruído, que ele invadiu o país. Essa é a vila que a Nami, né, mora, né, no caso. Sim. Assim. Então só tá destruído. Eu lembro que tem uma vila, eu não sei qual Tá o chão de destruído. cabeça pra baixo. Mas nisso eles estão lá nessa vila, assim, não tem ninguém, né? E tá tudo destruído. E aí acaba aparecendo um homem-peixe. E aí o Johnny e o Sop se dividem. E o Sop acaba sendo salvo por uma garota de cabelo roxo, assim. E aí ela fala que ela é. Que, tipo, ela conhece a Nami. Não, eu acho que ela já fala que ela conhece a Nami, que ela é irmã da Nami, não sei o quê. Ela salva o Sop. E aí, quando estão na casa dela, ela fala, né, que os tritões, eles vieram anos atrás e dominaram a ilha e que eles cobram impostos, assim, pra você viver, tipo, você tem que pagar pra viver, sabe? Um negócio meio mafioso. E aquelas histórias lá de gangues que os proprietários de loja têm que pagar lá um dinheiro, senão a gangue vai lá e destrói a loja. E aí, no caso deles, é pra viver. Aí tem uma cena que eu tava vendo no meu resumo, mas eu não lembro dela direito, porque o Sop, ele salva o prefeito da cidade, né, do Arlong, e tenta fugir, só que o Arlong pega ele como prisioneiro. Nisso que tá tendo essa confusão, né, o Zoro tá lá, e aí ele, tipo, o Zoro consegue derrotar vários tritões. Em vez de fugir, ele foi derrotar vários tritões, e aí tem um muro, assim, que eu acho muito bom. Porque o Zoro tá em cima do muro, assim, e aí chega um homem tritão, um homem polvo, o Hachan. Aí o Hachan acha que ele é um convidado, assim, ele, não, pô, eu sou convidado, é isso aí. E aí, do outro lado do muro, tá vários homens peixes caídos que ele derrotou. Ele, não, se você é convidado, pô, pode vir comigo então, não sei o quê. E aí ele vai levando o Zoro pros lugares. E aí, tipo, um tempo depois, né, o Arlong pede pra Nami matar o Sop porque ela salvou o Zoro, só que aí ela fala, tipo, ele fala, não, você tem que provar que você tá do nosso lado, mata esse cara aqui. E aí ela finge que mata ele, né? Ela pega uma faca e dá pra ver sangue, assim, ele caindo na água. Só que depois é revelado que ela esfaqueou a própria mão dela pra fingir que o sangue era dele. Aí ela cai lá, e aí é quando o Luffy e os outros chegam também, eles acabam se reunindo. E aí finalmente a Nojiko, ela conta a história da Nami mesmo. Eu não sei se o Luffy ouve essa história, porque todas as histórias que são contadas, o Luffy tá dormindo. Porque o lance do Luffy ele não sabe de nada, mas ele sabe que pessoas estão sofrendo, então ele vai ajudar elas. Mas os outros prestam atenção na história, né? E aí ela conta a história dela, que na verdade a mãe dela era uma marinheira, e elas não são irmãs de verdade, né? Não são irmãs biológicas, né? No caso, de que elas estavam numa ilha, assim, que estava em guerra, e aí ela era bem pequenininha, assim, a Nami, e ela carregou a Nami, né, que era um bebê ainda, e aí a mãe delas, que se chama Bellemere, ela vai... Ela cuida delas, ela adota elas, e tem um lance que eu não sei se isso foi proposital, porque Bellemere, em francês, significa madrasta, e aí possivelmente deve ser proposital nesse sentido, que ela é uma mãe postiça para elas, né? Sim. Não sabia não, mas provavelmente sim. E aí tem todo esse lance, né, de que elas são filhas, e aí tem uma cena onde a Nami briga com a Nojiko e ela fala, não, você nem é minha mãe de verdade, você nem é minha irmã, não sei o quê. E elas brigam, e aí quando chega ali o Arlong, né, ele cobra de todo mundo, ele cobra, eu vou cobrar tanto por criança e tanto por adulto, né, o dobro por adulto. E aí ela só tem metade desse dinheiro, né, que ela teria que pagar pelas três. E aí a Bellemere, e aí o prefeito fala, não, finge que as crianças, elas não existem, tá ligado? Eu vou esconder elas e você fala que é só você. E aí tem toda a cena dela, porque ela fala que ela não consegue fingir que ela é sozinha, sabe? Porque ela ama muito as filhas, e aí ela fala, né? Ela acaba revelando, acho que as crianças aparecem também, que elas são as filhas dela e elas sempre vão ser. E nisso ela só consegue pagar metade do dinheiro, então ela paga pelas filhas. Ela acaba sendo morta pelo Arlong por conta disso, porque ela não conseguiu pagar. E nisso a Nami, ela entra no grupo do Arlong, né? Porque ela faz um trato com o Arlong que é, se ela juntar tanto dinheiro, que eu não lembro quanto é agora, ele vai libertar a ilha, né? Ela vai comprar a ilha dele.
E ele fala, não, então beleza. Então ela se junta ao grupo do Arlong, né? E ela acha. Eu achei engraçado porque, tipo, ela aparece lá com a tatuagem no braço, né? Ela ainda é criança. E aí ela fala que vai se juntar com o Arlong porque ele é forte, não sei o quê, e ela quer se sentir segura. E aí todo mundo fica meio que contra ela, mas na verdade depois é revelado que todo mundo sabia qual era o plano dela, tipo, que ela tava fazendo isso pelo bem da vila, mas que eles não podiam falar, né, porque o Arlong não podia saber. E aí, tipo, ela tava indo lá pra terminar essa compra, né, porque ela tava, tipo, muito perto de conseguir concluir o que ela tinha. E ela tinha escondido o dinheiro pra pagar tudo o Arlong de uma vez, né. E aí o Arlong manda o cara que é da marinha ir atrás dela e roubar o dinheiro dela pra ela não conseguir pagar. E ele rouba, assim, ele dá o dinheiro na frente dela até. E aí ela fala, não, esse dinheiro é meu. E ele fala, não, esse dinheiro não é seu, ele tá comigo agora. Tipo, você tá me devendo ainda pra comprar a ilha. Aí ela percebe, né, que ele nunca vai vender a ilha pra ela, que ele só tá usando ela. Nisso tem a cena lá que o povo vai atrás do Arlong, assim, tipo, todo mundo ali com os seus. Como é que é? Aquelas tochas, sabe? É, E as coisas assim. E aí o Yasaku e o Yosaku e o Johnny, eles falam, vocês não vão entrar, só vai entrar aqui o grupo do Zoro, do Luffy. E aí ela é uma cena. Ela tá lá, ela tá esfaqueando a tatuagem dela no braço, né? E aí o Luffy, ele chega assim, aí ele dá o chapéu pra ela fala assim, não, cuida disso aqui que eu vou resolver lá. Aí vão andando os quatro, que é uma cena bastante icônica, assim, que vai tá o Zoro, o Sop, o Sanji e o Luffy, e eles estão andando lá pra derrotar o Arlong. Aí cada um, né, pega um. Isso aqui é tipo o finalzinho dessa saga, né? Então, tipo, é quase que a última grande luta. Antes da aventura deles começar de fato, né? Então, cada um vai ali contra um, né? O Zoro vai contra o povo que ele enganou, que na verdade usa 6 espadas. O Sanji, ele luta embaixo da água, onde o cara é mais forte até, só que o cara, tipo, puxa a luta pra debaixo d'água. O Sop, ele usa técnicas covardes, mas técnica bastante inteligente, né, pra derrotar ele, o Tritão. E o Luffy vai contra o Arlong lá, que é um tubarão, sei lá, é um tubarão que tem uma serra no nariz, eu não sei que porra de peixe é esse. Mas essa é uma das lutas, assim, mais emocionantes até agora, porque ele vê lá, eles estão naquele prédio do Arlong, né? E aí ele vê todo o trabalho da Nami que ela fez. Ela fez mapas pro Arlong. E aí ele percebe, né, que ela tava sendo, tipo, forçada a trabalhar nisso. Mesmo sendo uma coisa que ela gostava de fazer, que eram os mapas, ela tava fazendo pra alguém mal. Então ele vai lá e ele começa a destruir tudo. E na luta dele, tipo, ele faz a luta pra destruir o prédio, além de destruir o Arlong. Que seria meio que ele libertando ela desse trabalho. aí esse é é, o princípio, né? Que nem já foi falado na de One Piece. Sim. Tipo, se ele já faria por uma pessoa que ele nem conhece direito, imagina por Mas uma é por ela, que companheira, é né? amiga dele. Aí nisso, depois dessa luta, né, eles vencem, mandam os tritões embora, né, acho que os tritões são presos. E aí ele liberta, acho que essa é a primeira vez, né, que também tem uma grande festa, porque é muito comum em One Piece, depois dessas batalhas, tem grande festa, assim, comemorações, que duram vários dias. Aí a Nami, ela refaz a tatuagem, né, a mãe dela tinha aquela plantação de laranjas, aí ela faz uma tatuagem que é um catavento e uma laranja. Que o catavento é um chapéu que o prefeito da cidade usa. Mas aí então eles seguem viagem, né? E aí nisso tinha lá o cara da marinha e o Luffy começa a ser mais percebido, né? Então eles vêm lá, pô, ele derrotou o Bug, o palhaço, ele derrotou o Kuro, que a gente achou que tava sumido, que tinha morrido, mas na verdade ele tava lá, ele deu. Ah não, ele derrotou o Don Krieg, né? Acho que eles não falam do Kuro porque eles não sabem. Mas ele fala do Don Krieg e fala do Arlong também. Aí eles dão uma recompensa dele de 30 milhões de berris, enfim, 30 milhões, que é a primeira recompensa dele, que é muito legal porque o Sop tem essa coisa de ficar mentindo e as mentiras dele se tornarem verdade, né? O Usopp, ele aparece na foto do Luffy lá atrás. E aí é como se fosse uma mentira, né? De que a recompensa fosse dele, de 30 milhões, só que é do Luffy. E aí, lá no futuro, quando o Usopp for ganhar a primeira recompensa dele, também é de 30 milhões. Porque é uma mentira que se tornou verdade. Cara, é isso, mano. Tudo que ele fala
Uma hora ou outra, pô. Até o que Só ele não esperar. fala. Até o que ele não fala, o cara é brabo. E aí, entrando, né, na última parte aqui desse podcast, que vai contar todo o West Blue, eles vão pra Logtown. Logtown é onde o Rei dos Piratas foi executado, né? E aí o Luffy fala, não, então eu quero ir lá mesmo, pô, porque é a cidade do começo e do fim, que é onde muitos começam sua aventura e é onde terminou a aventura do Rei dos Piratas. Nisso, a gente vê, né, a aventura do Bug. O Bug, depois de sido voado lá, ele sobrevive numa ilha cheia de animais, ele, ali só o Toquinho, e aí ele consegue chegar ali no grupo dele, que tinha guardado as outras partes dele, então ele volta a ser um homem inteiro, e ele acaba fazendo, assim, uma negociação com a Álvida, a primeira vilã lá. E aí ela se junta, né? Ela tá toda diferente, assim, porque ela comeu a fruta. Eu não lembro qual é o nome da fruta dela, mas é a fruta do liso, né? Ela se torna extremamente lisa, alguma coisa assim. Escorregadia, um negócio assim. E aí, por algum motivo, isso faz com que ela fique super magra. Que é muito engraçado, né? Não, quando citaram ela, eu falei, não é possível que aquela. O mesmo nome? Será, mano? Eu fiquei mó tempo falando, tipo, pensando assim, tipo, será, mano? Não é possível. Eu achei engraçado porque ela depois ela aparece algumas vezes, né? E ela sempre aparece assim magra, mas todas as vezes que mencionam ela, tipo num jogo, em alguma coisa, a imagem que mostram é a imagem dela no primeiro episódio, que só apareceu uma vez. Que é a mais memorável, É a né? mais memorável. Magra. Então eles vão atrás. Aí o Bug vai atrás do Luffy, né? Só que ele fala assim, tipo, não, a gente vai na Grand Line porque é onde o Luffy ia. Mas antes, vamos parar aqui em Logtown e aí, coincidentemente, o Luffy tá lá. Cara, é muito engraçado essa cena aí, mano. Tipo, eu tenho que achar ele, eu tenho que achar ele. Aí meio que do nada ele aparece do lado, tipo, atrás deles, alguma coisa Eu assim. acho que eles estão no mesmo bar, né? Comendo alguma coisa. O Luffy tava conversando com o senhorzinho, né? Que ele tava contando a história do Gold Roger. Sim, sim. É isso mesmo. Aí o bando se divide, né? A Nami vai fazer compras. O Sanji é legal porque ele vai ali no mercado de peixes comprar. E aí ele vê uns peixes que não são do West Blue, eles são de outros mares, assim. E aí ele fala, pô, como a gente tá muito perto, né, das fronteiras aqui, os outros peixes acabam aparecendo também. E aí ele começa a pensar assim, tipo, pô, então se um lugar desses existe, onde os peixes se encontram, deve existir outro lugar onde todos os peixes se encontram, né? E todos os temperos, que é o All Blue. Então dá mais uma inspiração para ele atrás do All Blue, né? O Sop ele vai atrás de um binóculo, que é o binóculo que ele usa assim durante o anime todo, assim, que é para atirar. E aí tem toda uma historinha, assim, é legal a história, mas é, sei lá, bem mais ou menos, eu acho. Que é a menina que é o binóculo também, e que é pra dar pro pai dela, que é o grande Daddy, que eu acho engraçado, o nome do pai da menina é Daddy. É, e aí ele é um grande tirador, e aí eles fazem uma competição de tiros, né? Que o Sop com o estilingue dele e o cara com a arma. E ele fala assim: não, eu vou atirar ali, ó, a 100 metros, não sei o que, naquele ponto ali. Ele atira, e eles vão fazendo essa competição até que o Sop ganha. E aí o cara fala: não, você merece esse binóculo e dá o binóculo pro Sop. Oi, é da Aí hora a que menina fica: mas pai, eu queria te dar isso de presente. E o cara fica: não precisa, minha filha, você já é o meu amor, não sei o que, minha filhinha. Oi, é bom que faz um contexto também. Acho que ele, o pai, esse atirador Que é o ele pai da foi salvo. menina. Tipo, ele conhece que ele conhece o pai do Sop. Ah, é verdade, verdade. Além dos dois serem pais, né? Ele conhece o Yasop lá que. O Yasop não é dito, mas eu acredito que ele seja assim, um dos melhores atiradores do mundo, sabe? E aí. Eu lembro que o Derry fala que ele venceu de todo mundo, mas teve um cara que ele não venceu, que foi o Yasop. Sim, e tipo, ele tem muita raiva, pode assim, dele, porque ele salvou, ele não matou ele, né? Tipo, ele venceu o cara e tipo, deixou ele vivo. Aí isso é um negócio que ele. Ao mesmo tempo que ele guarda, né, que com um certo carinho, né? Que ele mostra de falar, você realmente é o filho dele e tal. Ele não gosta muito, né? Porque é meio que uma desonra, né? Você perder em um desafio de morte, né? E o cara deixar tu vivo, né? Meio que
vergonhoso, né? Mas, eu lembro que faz esse paralelo, achei da hora. Sim, sim. Que qualquer chance de paralelo ele tá fazendo, né? Qualquer chance, cara. Qualquer coisinha que ele pega, ele vai botar no futuro, assim. Isso é um bagulho que deixa o pessoal maluco, porque qualquer coisa é motivo pra fazer uma teoria. Aí a parte do Zoro é bem legal, que é. Ele conhece a Tashigi, que é uma. Eu não lembro qual é a patente dela, mas ela é uma oficial da Marinha, né? E aí ela tá ali prendendo os bandidos e ela, tipo. Ela é muito engraçado porque ela é nerd de espada. Ela é tudo, tipo, ela olha as espadas e fica, ah, sua espada é tal coisa, e ela foi criada por tal coisa, e ela é uma das 20 não sei quanto, não sei o que, e papapá. Eu não lembro os nomes. Vai ter gente que sabe One Piece, que sabe o nome de cada espada, que é nerd de espada que nem a Tashigi, mas eu não lembro os nomes. E eu não anotei também, não me dei esse trabalho. E a Tashigi, ela além de ser uma espadachim, ela é idêntica à Kuina, que era amiga do Zoro que morreu. E aí isso deixa ele meio estranho, assim, deixa até ele meio irritado. Porque ele acha que é ela. Mas, assim, spoiler, não é ela. Porque até, tipo assim, ela tem algumas diferenças, né? Não na aparência, mas no modo de agir. E também, se eu não me engano, a Kuina era 3 anos mais velha que o Zoro. E a Tashigi é só 1 ano mais velha que ele. Então, realmente não é ela. E aí, nisso, o Zoro precisa comprar 2 espadas, né? Ele pede dinheiro emprestado pra Nami, que a Nami faz um juro super alto. E aí ele entra lá na loja, e eu não lembro se eles. Não, eu acho que eles não vão juntos. Eu acho que ele entra na loja e a Queen acaba aparecendo também na loja. E aí, nisso, o vendedor tenta enganar o Zoro, fala tipo, não, essas espadas aqui são ótimas. E ela toda nerdola de espada, ela, não, essas espadas aí são horríveis, pô, elas foram feitas em tal coisa, porque dá pra ver que o fio ali não é tão bom, não sei o quê. E aí o Zoro, pô, não vou comprar essa espada, né? E aí ele meio que sente, assim, uma aura de uma espada, e aí ele pega a espada assim, e aí o cara fala, não, ó, eu vou te mandar real, essa espada aí é amaldiçoada, é melhor tu nem usar ela porque as pessoas que usaram morreram. Não sei o quê. E aí ele, pô, vamos testar que maldição é mais forte, a minha ou a dessa espada. E aí tem mais uma cena dele que ele joga a espada pra cima, assim, ele deixa o braço esticado, e aí isso passa em volta do braço dele, não corta o braço dele. E aí ele fala que, tipo, não, essa é a minha espada. E aí ele compra a espada, né? E aí o cara fica tipo, caraca, maluco, isso foi muito foda, não sei. O cara pra mim a impressão do cara é tipo, mano, tu é muito foda, vou te dar uma espada de graça. Exatamente. Aí, Ele, não, você é merecedor. merecido. Aí ele, pô, tá me livrando dessa espada amaldiçoada e ainda me deu esse show aí, vou te dar uma espada de graça. E aí ele compra essa espada amaldiçoada e o cara dá a espada, sei lá, era da família dele, alguma coisa assim. Enfim. Eu acho que eu não comentei lá atrás, né? Porque as 2 espadas que ele lutou contra o Mihawk quebraram, né? E aí, tanto que na parte do Arlong, ele pegou as espadas do Yasako e do Johnny pra lutar, mais a da Kuina, né? Que ele sempre carrega com ele, e essa não quebrou. E agora ele fica com 3 espadas de novo. E aí o Zoro fica meio, tipo, irritado com a Kuina, porque ela é muito parecida. E ele fica, não, porque você é muito parecido com ela. E ela fica, tipo, mano, o que você tá falando? Nisso, nisso, né, o chefe da Kuina, que eu esqueci a patente dele também, o Smoker, que ele é um usuário de Akuma no Mi também, ele usa fumaça. Ele é tipo, ele é feito de fumaça, né, que é o poder dele. O Smoker tá meio que atrás do Luffy, porque ele soube que o Luffy tá ali perto. E aí é quando o Luffy acaba se encontrando com o Bug, que acabam capturando ele. E ele queria muito ver a plataforma, né? E aí o Bug acaba capturando ele na plataforma, né? E coloca aquele negócio de madeira que fica preso à cabeça e os braços, sabe? O Bug, tipo, vai cortar a cabeça dele. E aí o Luffy tá vendo lá o pessoal e ele fala, pô, gente, desculpa, eu vou morrer. E aí ele dá risada assim. E aí nisso o Smoker lembra, porque o Smoker já é mais velho, né? Já é um cara mais velho, assim. E aí o Smoker fica. "Ah, ele riu! Porque ele lembra do Gold Roger, o Rei dos Piratas, quando foi morto, ele também deu um sorrisão assim. E aí isso lembra o Rei dos Piratas. E aí quando ele vai cortar a cabeça, o Bug leva um raio bem na espada, assim, aí ele leva um choque assim. E aí ele cai da plataforma e o Luffy é salvo. Aí nisso, né? Com a confusão. A confusão instaurada aí, o pessoal começa a fugir. Eu lembro que a Nami e o Sop, eles
tem um cara lá do Bug que ele vai queimar o barco, o Mary, só que aí a Nami e o Sop aparecem e dão uma surra nele. O pessoal luta, o Sanji e o Zoro lutam ali com o pessoal do Bug e eles vão fugir, né? Só que aí o Smoker vai atrás deles. Ah, o Smoker? O Smoker tem uma moto, não é? Ah, eu não vou lembrar dessa informação, não. Eu sei que. Eu acho que ele tem uma Bom, moto movida a fumaça. E aí ele usa os poderes dele pra se mover. ah, tá. Algo por aí. Eu lembro que ele usava algo a mais. Eu pensei que era só sumaço, mas é por aí mesmo. E aí, tipo, o Smoker acaba pegando o Luffy. E o Smoker tem uma arma, que é tipo um bastão, assim. Que ele é feito de um metal que é chamado de Kairosek. Que ele emite a mesma energia do mar. Então, quando tocado nessa ponta, né, de Kairosek, o Luffy ele não consegue usar. Além de não conseguir usar os poderes dele, ele fica super fraco, assim. E aí o cara vai pegar ele, só que aí surge, no meio da tempestade, assim, surge um homem misterioso com uma tatuagem na cara que salva ele do Smoker. E aí o homem, tipo, ele fala alguma coisa assim, como se eles já se conhecessem, e o Luffy fica tipo, mano, quem é tu? E ele vai correndo. E aí ele consegue fugir. E aí é assim que acaba o Log Town, né? E aí eles. Aí chega na parte onde eles vão pra Headline, né? Que é uma grande cadeia de montanhas que corta o planeta numa direção e tem a Grand Line, que é o aonde eles querem entrar, que corta o mundo na outra direção, assim, aí fica um cruzado. E a Grand Line não dá para entrar nela pelo meio porque tem dos dois lados. Ela tem o Calm Belt, que é o mar calmo, então não tem maré, não tem vento, não tem como entrar se tu não tiver motor. E além disso tem tipo vários reis dos mares lá, então é super perigoso. Então o único jeito de entrar é pela cachoeira reversa, que todas as cachoeiras assim dos quatro cantos do mundo, elas vão para cima e aí elas vão para baixo no descendo, entrando na Grand Line. E aí é onde eles vão, né, subindo com a Nami navegando ali para eles. E aí é onde acaba essa parte, é onde eles fazem a promessa lá que o Fabrício tinha falado, que Luffy promete ser o rei dos piratas, o Zoro promete que vai ser o espadachim mais forte, o Sanji promete que vai encontrar o All Blue, a Nami promete que vai fazer o mapa mundi, o primeiro mapa mundi, né, porque ninguém fez, e o Sop promete que vai ser um grande guerreiro. O que eu acho bem subjetivo, né, e pra mim, assim, na parte que ele tá, ele já é um grande guerreiro. Então, né? É. Mas é isso, Fabrício. Depois de 2 horas gravando, caramba! A gente Tá um pouquinho, tá um pouquinho. A gente contou o que. Eu não sei, eu vou cortar umas partes aqui. A gente contou o que é o One Piece e o que você tem a dizer sobre essa primeira parte. Ainda faremos outras no futuro. Cara, acho que já mostra muito do que o One Piece retrata, né? E tudo que está por trás, né, de cada história vai muito além de um anime, né, um desenho, enfim. Então, isso é só o começo, né? Mas muitas pessoas ainda vão ver as estrelas. Algumas pessoas vão entrar. O Luffy ele promete que ele quer ter 10 amigos. 10 amigos ali no grupo dele. E por enquanto ele tem 4. Aí, ó. Chegará o dia, chegará o dia. Cara, é um anime que eu recomendo muito mesmo. O Rafa me conhece, eu não sou uma pessoa de ver tantos animes, mas esse realmente. Não, realmente esse é muito bom. E porque ele vai muito além. Isso é o que acho que eu mais gostei dele, assim, que vai muito além de somente um anime, né? Além de ser muito bem feito, né, tecnicamente, ele é um anime que tende a contribuir muito para a vida de qualquer um, né? Se propuser a entender realmente o anime, né? Então, cara, eu recomendo muito. Acho que ficou muito claro, né? Como é essa trajetória inicial. Claro que foi pulado algumas partes justamente para não contar tudo, né? Para O vocês One Piece é descobrirem, um né? anime meio enrolado. Resumidamente, realmente é bem enrolado, mas tudo em prol de uma boa construção, né? Então, cara, eu recomendo muito. Espero que vocês assistam e caso assista ou já estiver assistindo ou assistido, né? Entre em contato aí e falei o que vocês acharam também, né? Pelo nosso e-mail. E nós estamos, né, aptos a responder aí todo mundo aí também.
É isso. É isso aí. Eu acho, cara, tem gente que diz que One Piece fica bom no episódio 50. Aqui a gente contou do episódio 1 ao 61 aqui, que pega essa parte, né? Os primeiros 100 capítulos do mangá. Ah, e pra mim, cara, One Piece é bom desde o início, só que o que acontece é que ele só melhora, assim. Conforme ele vai passando, Sim, ele vai melhorando. E eu acho que ele já mostra ali qual é a vibe dele. Ele é bem legal. A gente não comentou das lutas, né? Até pra não ficar enorme esse podcast aqui. Mas ele tem uma pegada assim. O Luffy é muito brincalhão durante as lutas, às vezes. Então, durante a luta ali com o Arlong, né? Ele é um tritão que ele tira os dentes e nasce em outros. E aí o Luffy pega os dentes dele, bota na boca e morde o Arlong. E, e aí ele faz. E aí ele vira um balão, é uns negócios super doidos assim. Mas é muito bom as mensagens que ele vai mandando assim. Primeiro aqui já começa, né, sobre esse lance de libertação, de você. Assim, é bom porque ele é tipo assim, seja livre, mas não seja cuzão, né? Tipo, porque tem muita gente que usa esse lance de liberdade pra poder dizer qualquer coisa assim, até preconceituosa, né, pra falar que é liberdade, mas o Luffy tá ligado nessa diferença aí entre ser livre e ser cuzão. exatamente. E os próximos arcos também mostram vários ensinamentos assim, e eu espero que você ouça também. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. O que eu tô vendo aqui tá com quase 2 horas, na verdade tá com 1h40 aqui. E eu não sei quanto deve estar, mas se você ficou aqui ouvindo a gente, muito obrigado. E nos acompanhe, mande um e-mail, diga o que que você acha aí desse arco inicial, o que que você, se a gente devia ter falado mais alguma coisa, porque ficou muito. E a gente ficou só resumindo muito, devia ter falado mais. Mas eu acho que nos próximos, como esse aqui é muito em pedaços, né? Ele é muito cortadinho pra pegar cada membro. Eu acho que os próximos a gente vai conseguir comentar mais sobre os assuntos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês curtam One Piece e até mais. É isso, até, mano. Valeu, rapaziada.